A seguir, Lúcia e Vincent passam por mim. Seguimos os 5 cicloturistas juntos para Tortel. Estava lindo de ver, todos pedalando lado a lado com a mesma energia e amor por viajar em bicicleta. O casal argentino, com mais experiência, ficou em uma hospedagem. Vincent tinha um couchsurfing lá e ligou, pedindo alojamento para 3 pessoas. Eu, ele e Lúcia. Com a confirmação, chegamos e tivemos que descer longas e duras escadas que pareciam intermináveis naquele momento, principalmente com a bike carregada do jeito que estava. A cidade era linda e diferente de tudo que já havia visto. 410 habitantes, cercada por rio e uma passarela de 5 quilômetros. Rodrigo nos recebeu com a hospitalidade de quem nos conhecia há anos e convidou-nos para tomar vinho na casa de amigos seus à noite. Não é sempre que recebemos tal convite e desfrutamos o momento. Lá chegando, tomamos um pouco de vinho, conversamos e passamos uma ótima noite. Essa interação e convivência são importantes. Pessoas de diferentes culturas se encontram uma vez, mas é como se conhecessem há anos. Havia também uma conexão forte de ideias e de espírito, uma conexão universal. 14 de março. Resolvemos ficar mais um dia no charmoso vilarejo para conhecer um pouco mais. Aproveitamos para caminhar pela passarela e depois fazer uma trilha. À noite, fizemos uma fogueira e nos reunimos em frente dela para conversar. Sem a fogueira, não daria para ficar, pois o frio era grande. Como sempre, muita conversa e Rodrigo ainda fez um jantar de despedida. Acredito que, quando você não cria expectativa, tudo que aparece é bom, pois acaba sendo uma surpresa. E aproveitamos mais. 15 de março. Saímos do lindo povoado de Caleta Tortel. Pedalamos um pouco até o início de um rio e dali tivemos que tomar um barco. O trajeto levou 40 minutos e foi bem interessante. Passamos por uma montanha cujo pico estava coberto de gelo. Ao chegarmos, ficamos em um refúgio, pois era tarde para continuar a pedalar. Lá, no refúgio, um lugar fechado com alguns bancos e um banheiro, se encontravam 7 cicloturistas. O casal argentino Pedro e Susana. Um casal japonês, eu, Lúcia e Vincent. Tiramos os bagageiros e sacos de dormir e cada um procurou um cantinho, literalmente para dormir. Do lado de fora do refúgio só havia o lago, algumas árvores e montanhas. Aproveitamos para fazer uma fogueira pequena para esquentar um pouco. O japonês Rio estava com uma bicicleta que pesava 80 quilos, viajando há 8 anos pelo mundo. Impressionante como tinha resistência para aquele peso e viagem. Era magro, pequeno, mas com muita determinação e grande força mental. Sua companheira, também japonesa, pedalava com ele há 1 mês. Era muito bonita e simpática e falava bem o espanhol que aprendeu quando morou no México. 16 de março. 5 horas da manhã, tudo escuro. Mas o casal japonês já estava acordado preparando o almoço do dia e tomando chá. Japonês é muito disciplinado e foram os primeiros a deixarem o local. Saí para dar uma olhada ao redor. O nascer do sol, com uma pequena névoa ao fundo do lago, era espetacular, parecia um filme. Tirei algumas fotos. Eu, Lúcia e Vincent e o casal argentino mais experiente continuamos mais um pouco no local. Antes de sairmos, chegaram ao refúgio 2 picapes de brasileiros que iriam pegar o barco e depois voltariam em direção a Curitiba. Uma viagem de 7 dias, de Curitiba à Patagônia, e eles já estavam voltando. Acredito que deveria ser muito interessante essa viagem de carro, mas não trocaria pela minha viagem, que já durava 3 meses até ali. Seguimos para a Vila O'Higgins, dali a 102 quilômetros. A corrente da bike saiu e foi difícil recolocá-la, mas consegui. O pneu da bike de Lúcia furou e o alforje de Vincent rasgou, que demonstrava quanto o terreno era difícil. Muitas emoções no caminho. Alguns reparos nas bikes tiveram que ser feitas.
Tentei encontrar outro parafuso no meu kit ferramentas, mas não achei. Em seguida, passou um carro por nós e avisou que outro cicloturista estava um pouco atrás, também trocando o pneu. Era Gustavo, um argentino que viajava por carretera austral. Ele tinha uma agência de turismo especializada em viagem de bike. Lúcia pedalou até ele para ajudar. Por sorte, Gustavo possuía o parafuso que eu justamente precisava. Parecia que estava tudo conectado e era para eu estar ali naquele momento. Vincent estava muito à frente e não deu para avisá-lo. Ele seguiu e eu, Lúcia e Gustavo acampamos atrás de uma casa abandonada. Gustavo fez fogo e jantamos os três, cada um contribuindo com uma parte da refeição. Apesar de todos os problemas que tivemos no caminho, estávamos felizes de estar ali, e isso era o mais importante. 17 de março. Choveu muito de madrugada. A barraca resistiu bem, não entrou água. Lúcia não colocara a lona como teto, e entrou um pouco de água na sua barraca, molhando o saco de dormir. São detalhes para os quais devemos estar atentos, pois um saco de dormir molhado naquele lugar poderia ser um problema. Manter-se aquecido era fundamental ao dormir. Esperamos o sol sair. A chuva fina parava e voltava. E Gustavo, que dormiu no saco de dormir na porta da casa, aparentemente abandonada, sem montar a barraca, foi o primeiro a sair. Arrumar a bagagem e desmontar a barraca leva, no mínimo, 30 minutos. Eu e Lúcia saímos meio-dia. O caminho era plano, com poucas dificuldades, o que facilitava no deslocamento. Chegamos às 5 horas em Villa O'Higgins. Ficamos acampados em um camping hostel, chamado Mocho, bem conhecido por abrigar cicloturistas, mochileiros e viajantes aventureiros de todo o mundo. Um lugar bonito e agradável, com uma decoração estilosa. Lá estavam o casal japonês e Susana e Pedro. Vincent havia saído antes de chegarmos. Chegamos quinta-feira. Esperamos até sábado para pegar um barco, sair da cidade e prosseguir a incrível viagem pela Patagônia. Comprei botijão de gás e um par de freios. À noite, jantamos pizza artesanal, feita por Pedro e Susana. Eles me ensinaram a fazer a massa da pizza. No hostel, também havia um casal de brasileiros do Rio Grande do Sul, que viajavam de carro pela Patagônia. O brasileiro fazia 51 anos e participei da pequena festa. 18 de março. Compramos farinha para fazer pizza e pão, conforme orientação dos argentinos. Um cicloturista americano informou que a lista da barca deveria ser preenchida e era para segui-lo até o local para preencher. A barca que teríamos que pegar para a próxima cidade não saía sempre e a lista era disputada. A próxima poderia demorar até uma semana para partir. 15 pessoas acompanharam o americano para preencher a lista e pagar a barca. Havíamos terminado a carretera austral, deslumbrante e inesquecível estrada chilena, com seus 1.240 quilômetros, uma das rotas mais percorridas pelos cicloturistas de todo o mundo. Em breve, estaríamos novamente na Patagônia, Argentina. À noite, fizemos pão e pizza. Foi bom encontrar todos os amigos do caminho no mesmo hostel e confraternizarmos. 19 de março. Acordamos às 3 horas da manhã. A dona permitiu que dormíssemos no quarto, pagando o valor do camping. No dia anterior, arrumamos tudo, deixando a bike preparada já com os alforjes colocados para continuar a viagem. Às 4 da manhã, eu, Lúcia e o casal japonês saímos no escuro com as bicicletas iluminadas pelo farol forte da bike do japonês, que parecia luz de caminhão. Seguimos 7 quilômetros pelo rípio na quase total escuridão. Que aventura!
Chegamos às 5h15 da manhã e esperamos a saída do barco às 6 horas. Chegou uma van com mochileiros. O barco não era grande, as bicicletas ficaram do lado de fora. Entramos na barca e lá dentro fazia menos frio e havia lugares para sentar. Um dos tripulantes veio avisar que restavam 2 lugares no porão com beliches para dormir. Aceitei e desci por uma escada com minha humilde lanterna. Dormi um pouco. Subi e Lúcia desceu para dormir. A viagem de barco durou umas 3h30. Chegamos às 10 horas da manhã e reiniciamos a pedalada. Passamos no posto de fronteira Chile-Argentina para carimbar o passaporte. O casal japonês estava aguardando um cavalo para levar suas malas alforjes. A trilha era bem difícil, muitas pedras, troncos caídos, lama, impossível pedalar, só empurrando, e mesmo assim tínhamos às vezes que suspender a bike. O que era impossível para o japonês com a bike de 80 quilos, só se ele fosse um samurai. Passamos os mochileiros que viajaram no barco e logo eles nos passaram no trecho mais difícil, quando tivemos que empurrar na subida. Lúcia fazia muita força para empurrar sua pesada bicicleta. Chegamos às 5h30 da tarde para pegar outro barco. Estava sem dinheiro e fiquei de pagar em El Chaltén, depois de pegar dinheiro no banco. Ficamos acampados a 2 quilômetros do barco, eu, Gustavo e Lúcia, perto do rio, em um bosque. Estávamos muito cansados e às 9 da noite todos já estavam dormindo no quieto bosque. Dormi umas 10 horas de sono profundo. Impressionante como, neste dia, nada me fez acordar. Vento, chuva, trovoada, queda de árvore, puma. E 20 de março. Começamos a pedalar às 11 horas em um rípio com muitas pedras grandes e buracos. Quando chegamos ao plano, porém, o que nos ajudou foi o vento estava a favor. A bicicleta parecia que ia desmontar. Chegamos a El Chaltén às 3 da tarde, por um dos caminhos mais lindos da viagem, com rios, montanhas, um cenário que parecia de outro planeta. A Patagônia é imbatível em beleza natural. Em El Chaltén, o pneu BMX rasgou e precisei trocá-lo, deixando claro o nível de dificuldade que tinha sido o terreno. Passei no banco, fiz algumas compras e fomos para a Casa del Ciclista, uma hospedagem que recebia ciclistas e mochileiros de todo o mundo e cobrava uma pequena taxa para se manter. A hospedagem era pequena, mas aconchegante, com cicloturistas de vários países. A rotatividade era grande e sempre havia uns chegando e outros partindo. Vicente estava lá com alguns amigos franceses. Compartilhamos o jantar, cada dia um fazia a refeição para todos. 21 de março. Dia para descanso. Comprei linha para costurar o pneu, aproveitei para lavar a bike. Chegaram 10 pessoas. Entre elas, o casal de japoneses e chilenos que havia conhecido dias atrás em Puyo Huapi, e uma escocesa que viajava fazia 2 anos e estava dando a volta ao mundo sozinha. Ela fez um jantar escocês para todos. O nome do prato era mince and tatties, que continha batata e carne. Muito bom. Aproveitei para ficar mais 2 dias no camping. 24 de março. Dia de partida. Fui em direção à cidade turística El Calafate. Vento a favor. Estrada boa de asfalto e longa, daquelas que você pedalava e não via o final. Paisagens deslumbrantes e um silêncio meditativo. Poucos carros passavam. Empolgado, queria registrar tudo e tirava muitas fotos. Impossível só observar. Pedalei 110 quilômetros. Os americanos Danny e Tamar viajavam há 2 anos do Alasca até Ushuaia. Ao passarem por mim, combinamos de nos encontrar no Hotel La Leona para ver se permitiam acamparmos lá. Cobravam 148 pesos, mas achamos caro.
Decidimos acampar no outro lado da ponte, próximo a um rio, um pouco afastado do ganancioso hotel, em frente a um buraco que parecia mais a cratera de um vulcão e que protegia do vento. Pedro e Susana chegaram e acamparam conosco. Lúcia ficou em El Chaltén para buscar um trabalho e depois continuar a viagem. Os argentinos são os mais nômades da América do Sul. Muitos viajam sem dinheiro, trabalham em hostel, restaurante e depois continuam a viagem. Foi muito bom o momento que pedalamos juntos, nos despedimos e segui viagem. 25 de março. Faltavam 110 quilômetros para El Calafate. Dani e Tamara saíram na frente, sempre simpáticos e sorridentes. Deram muitas dicas dos países para onde eu pretendia ir. No caminho, encontrei alguns guanacos, espécie de camelo da Patagônia, e aproveitei para tirar algumas fotos deles. A 70 quilômetros, parei e acampei em um abrigo, uma casa abandonada. Lugar surreal, com lindo pôr do sol, um gramado quase seco de uma cor meio amarelada, e um pouco acima a estrada.